Hoje nós comemoramos exatamente 506 anos da Reforma Protestante. Essa grande data. E a título de informação, senhor presidente, a Reforma Protestante ela foi um movimento que ocorreu na Europa no século XVI. Teve início lá na Alemanha com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517. Lutero publicou 95 teses, um documento que criticava a prática da igreja de vender indulgências, a qual um perdão que a igreja oferecia para as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Então bastava pagar alguma coisa que a pessoa seria perdoada. Uma espécie de carta vendida pela igreja aos fiéis. E ao comprá-la, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. Dentre os principais fundamentos contidos na Reforma Protestante, Lutero deu origem às chamadas 5 solas, que são frases latinas que definem os princípios ideais da Reforma Protestante, em contradição aos ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo eles sola fide, ou somente a fé, sola escritura, ou somente a escritura, sola Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo, glória, glória somente a Deus. Acontece que Martinho Lutero foi, depois da publicação das 95 teses, ele foi excomungado pela igreja, mais exatamente no ano de 1521, e passou a liderar um movimento protestante, defendendo que a salvação do homem se dá somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e não pelas obras ou pela intercessão da igreja. Logo, as ideias de Lutero se espalharam pela Europa, e outros líderes religiosos da época começaram a se levantar contra a igreja. Diante dos acontecimentos, a Reforma Protestante teve uma série de resultados significativos, entre eles, além da divisão da igreja da época em 2 vertentes, a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes que derivaram desse movimento. O movimento influenciou diretamente no surgimento de novas denominações cristãs, como a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana e a Igreja Calvinista. Esses foram os movimentos iniciais. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e questionou a realização da missa em latim, o que privava a população de entender o que os pregadores diziam, tornando-a acessível a um público mais amplo, fazendo com que entendessem o que estava escrito na Bíblia, ou os impedindo de serem enganados. Embora Lutero tenha falecido em 1546, seu legado continua a influenciar os cristãos até os dias de hoje, visto que a sua atuação na Reforma Protestante foi essencial para que conhecêssemos o cristianismo, ou melhor, para que conhecêssemos o Evangelho, como é difundido nos dias atuais, sendo a Bíblia a única fonte de autoridade para fé e prática, suficiente para guiar os cristãos em sua vida de fé. Então, senhor presidente, para nós é muito importante destacar essa data, que é celebrada todo ano, dia 31 de outubro. Obrigado, presidente.